profeta Samuel. Segundo Samuel, capítulo 5, leremos os 5 primeiros versículos. 5, de 1 a 5, diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Palavra de Deus. Senhor, pedimos a Ti mais uma vez, que tenhas a primazia, que as palavras sejam Tuas, que o falar seja o Teu falar, mesmo na simplicidade do vaso, mas na excelência da revelação, mesmo sendo um fanico de barro, mas a glória do Teu poder. Fale com Teu povo, fale comigo, fale conosco, nada mais, nada menos que as Tuas palavras, e te pedimos, move no meio de nós os Teus milagres, o Teu renovo, as Tuas maravilhas, a Tua salvação. Quantos concordam? Diga sim. Eu concordo. Glória a Deus. Tome assento adorando, bendizendo, glorificando ao Senhor Jesus. Cuidado com o trono. Qual que é o tema? Aqui nós estamos lendo, poderia dizer assistindo, o pastorzinho de ovelhas, assumindo agora todo o Israel, assentando no seu trono. Que história linda de Davi. Davi o desprezado, Davi o rejeitado. Desconsideraram Davi, desacreditaram em Davi. Quando ele chegou para enfrentar seus desafios, as situações não foram boas, como dissemos lá no nosso encontro de retiro de varões. Ele estava no pasto, solitário, vieram os desafios, vieram lobos, vieram leões, vieram ursos, vieram certamente ataques espirituais, porque não é fácil estar cuidando de ovelhas na época de Davi. Esse trabalho poderia ter sido feito por um escravo, mas estava sendo feito por Davi. Mas Davi tem uma mente de gente de Deus. Davi tem um entendimento de que Deus é que está no controle de quem é dele. Davi tem um entendimento, se eu sou de Deus, eu estou cuidando de ovelhas, Deus está trabalhando comigo aqui. Paulo tinha esse entendimento, por isso nada entristecia Paulo.
Paulo, quando ele era preso, o diabo certamente esperava, olha, agora ele vai entrar em depressão. Paulo convidava Silas para cantar com ele. Tem glória a Deus? Não. Ele não chegava para Silas dizendo, Silas, o negócio está lascado, a coisa não está boa, e nós, olha, eu não sei por que Deus não está nos socorrendo, eu não sei porque que Deus desprezou nós, eu não sei porque Deus esqueceu de nós. Não tem assim, não tem umas esposas que falam isso com os maridos? Não tem uns maridos que falam isso com as esposas, não sei porque que Deus não ama nós, não sei porque as coisas acontecem para os outros, não, Paulo tinha uma mente saudável. Se eu estou preso é porque Deus tem um propósito, se Deus tem um propósito é melhor adorar, é melhor cantar louvores. Não, mas aí agora ele está preso com os da guarda pretoriana, numa situação mais crítica ainda, porque os da guarda pretoriana eram os mais terríveis da época. Ele está acorrentado com um soldado. Agora o Paulo entra em depressão, agora mesmo, agora ele vai desistir do ministério. Aí ele escreve uma carta dizendo, estou muito feliz. Mas por quê? Porque eu queria pregar para os da guarda pretoriana e não tinha jeito de acesso até eles. Agora eu estou no meio deles e tem um acorrentado comigo e eu posso pregar. Eu estou preso, e ele diz, mas a palavra não está presa. O entendimento de Paulo não é que Deus se esqueceu dele, é que Deus tem um plano com a vida dele e vai passar ele onde precisa passar. Então Davi, ele está no meio do mato e enfrentando os seus desafios, tanto físicos, literais, como espirituais, mas ele tem uma mente de servo de Deus, ele tem uma mente de homem de Deus. É por isso que o céu está procurando alguém para ser rei de Israel. Deus está procurando, de repente, acho Davi no meio do mato, esse aí vai ser rei. Porque esse aí tem um coração igual ao meu. Esse aí vai atender a minha vontade. Deus está procurando alguém nesta noite, que ele possa dizer palavras como esta. E ele quer achar, ainda que seja no meio do pasto, ainda que seja enfrentando suas guerras, suas batalhas, e elas sendo maiores que qualquer batalha, ainda que a sua família esteja te desprezando e esquecido de você, Deus está procurando alguém. E Davi sabe se comportar. E Davi tem um entendimento, ele vai me passar por aqui, porque ele quer algo comigo. Será que Deus tem liberdade de nos treinar para sermos reis? Porque é só começar a provar, as pessoas vão embora. É só começar a provar, precipita em decisões. É só começar a provar, Deus esqueceu de mim. É só começar a provar, e agora ninguém me vê nessa casa. Davi não tinha esses negócios. Davi tinha uma convicção perfeita. Eu tenho um Deus. E eu sei que Ele está no controle. Decai, viarrunsai. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Não adianta, ninguém me inquiete, eu tenho as marcas de Cristo na minha vida, Ele já me marcou, Ele já me tocou, Ele já me encheu, Ele já se revelou a mim, eu sei em quem tenho crido, e o diabo não tem poder na minha vida. Quem tem poder na minha vida é aquele que eu me entreguei totalmente a Ele. Aí ele vai, como eu disse lá, usa os lobos para treinar pontaria, porque ele vai se tornar um exímio atirador de pedras. Mas como que ele atirou a primeira pedra? Você acha que foi, acertou? E como eu disse lá, eu acho que nem conseguiu rodar direito a pedra na funda, porque é assim que a gente começa. Já começou, você lembra quando você andava de bicicleta? Primeira vez era uma loucura. Como é que alguém pode equilibrar nessas duas rodas, meu Deus do céu?
Isso é contra a física. Ele agora pega, sobe na bicicleta, não está nem pensando que tem duas rodas. E não cai. Porque você foi treinado. Deixa Deus te treinar. Deixa Deus trabalhar com você. Deixa Deus te mostrar caminhos excelentes. Aleluia. Tem gente que quer caminhos excelentes, mas não quer provas excelentes. Não quer o trabalhar excelente de Deus. Entenda que quanto mais excelência você quer, mais você deve se dedicar no aprendizado. E Davi vai. Aprende pontaria com lobos e aprende reações corajosas com leões e ursos. Lembra lá, varões? Aprende pontaria com lobos e aprende reações corajosas com leões e com ursos. Uma coisa é você se tornar habilidoso na palavra, outra coisa é corajoso para pregar essa palavra. Uma coisa é você se tornar habilidoso para orar, outra coisa é ser corajoso para orar sozinho no meio do monte. Eu estava lá em Goiatuba, era líder da tarde da bênção da cidade lá, com a Vilcelene e alguns irmãos ajudando, um pregador foi lá, irmã Rosa Dias, e pregou dizendo assim: vocês vão no monte, mas vocês vão de turma, eu quero ver vocês sozinhos. Irmão, se me desafiar, e eu falei, eu vou sozinho, é hoje, Satanás não me afronta não. Terminou o culto, falei para a Vilcelene, vou para o monte, peguei o chevetinho, fui embora, chegou lá, aqueles barulhos esquisitos, o diabo não deixa à toa também não, né, irmão? Eu fui para o meio do mato, que eu gosto de orar onde está escuro, assim, tudo escuro. E eu fui para o meio do mato, ajoelhei. Senhor, meu Deus, mas que coisa. Parece que eu estava ouvindo a floresta inteira. Fui orando, e orando. Venci o período. Agora ninguém vai falar para mim que eu não vou sozinho no monte mais. Levantei. Voltei para casa, fui multado na volta, não sei onde estava aquele policial, mas ficou marcado, eu orei, ninguém. Uma coisa é você ter habilidade, outra coisa é ter coragem para fazer. E Deus nos treina, aleluia, para sermos habilidosos e nos treina para ter coragem. Ele enfrenta o leão, mas depois ele vai enfrentar o urso, que é maior que o leão, e ele agora está ficando cada vez mais corajoso. Os desafios que aumentarem na sua vida é para você ficar mais corajoso e mais corajoso. Os desafios vão aumentar sim, mas você tem que ter coragem, sabendo que você tem um Deus que te dá graça para vencer. Aí o Davi vai, o pai pede para ele pegar alguns víveres e mandar para os capitães, para os irmãos dele algumas coisinhas e pegar notícia. E ele vai lá e tem um gigante desafiando o povo. Ele vai encarar o gigante e vai vencer o gigante. Que jeito que ele vai vencer o gigante? Com essas duas coisas, com pontaria e com coragem de enfrentar desafios maiores. Está entendendo isso ou não? Tem gente que quer vencer cada vez mais, mas não tem coragem de enfrentar cada vez mais desafios maiores. Deus deu à igreja o poder de vencer. Se é para a glória dele, se é caminho dele, se é para exaltar o nome dele, nós vamos vencer. E aí ele, com a pontaria, derruba o gigante, com a coragem, corta a cabeça dele. Agora o Davi vai enfrentar desafio maior: 10 milhares de soldados. Uma coisa é um leão, outra coisa outro urso, outra coisa o gigante, agora 10 milhares de guerreiros. Vai vencer todos. Ele tem coragem. Ele aprendeu que Deus é com ele, porque ele é com Deus. Você entende isso?
E agora o Davi é perseguido pelo próprio rei de Israel, que está no trono, que é o chefão. Se ele está no trono, ele é ungido. O Davi, cheio de pontaria e cheio de coragem, não tem coragem de tocar no ungido, porque no ungido de Deus ninguém deve tocar. Mas ele tem coragem para esperar o tempo dele. Ele tem coragem para não fazer, aleluia, porque os corajosos não é só coragem para fazer, muito mais, muitas vezes, é coragem para ficar quieto, é coragem para não fazer, entendem? Vai passar o tempo, o Davi agora chega, eu estou resumindo, chega o tempo dele, e ele por 7 anos e 6 meses, ele se torna rei de Hebrom. A partir desses 7 anos, acontece o restante. É interessante que eu posso fazer uma aplicação aqui. Deus quer que Davi seja rei de todo Israel, mas ele começa vendo como que é o meu comportamento, então. Daqui um pouco, Davi agora está assumindo o trono. Todo Israel. Esse Davi que saiu lá do pasto, agora está sentando no trono da nação. O desprezado, o esquecido, o caluniado, rejeitado, e vai. Agora é rei de Israel. Agora o que nós vamos ver? Qual que é o tema da mensagem? Não, só os crentes. Qual o tema da mensagem? O trono vai tirar de Davi coisas tão lindas e essenciais. É ele assentar no trono, começa a reinar muito bem, mas agora vai se perder. O trono era para fazer bem a Davi. O trono era para agora Israel ver não só um rei que vence as batalhas, mas um rei que é modelo de vida. Davi não vai ser. Davi vai se envolver com mulheres e mulheres. Davi vai se envolver num assassinato. Ele vai matar o melhor e mais honesto homem do exército de Israel por causa de um adultério. Urias vai matar pela espada de Amon. E ele vai fazer isso porque ele vê a esposa de Urias tomando banho e deseja aquela mulher, e ele já tinha um harém de mulheres. Mas para ele não interessa, ele se tornou carnal. Mas o Urias é aquele homem fiel do seu exército, para ele não interessa. Ele se tornou carnal. O trono não fez bem para Davi. Porque ele manda ir buscar a esposa daquele camarada, porque ele é o rei. Eu sou o rei, tem que obedecer. Ele vai desprezar a sua família. Ele não vai ter convívio com seus filhos. Cuidado com o trono. Cuidado com o trono. Cuidado com o trono. Servir a Deus é maravilhoso. Deus nos faz obras lindas, Deus nos traz vitórias perfeitas, mas qual tem sido o nosso comportamento quando a vitória chega? O trono para nós é quando nós chegamos num degrau a mais, quando nós temos uma casa mais bonita, um carro mais bonito, uma caminhonete mais bonita, quando nós temos um caminhão, uma carreta mais bonita, quando o nosso salário aumenta. Cuidado com o trono.
Você não é essa pessoa que entra nessa casa bonita. Você é aquela pessoa que estava no meio do pasto. Quem te tirou lá do pasto foi teu Deus. Uramai. Por mais que cantemos bonito, ungido, cheio da glória, nós somos aquele que Ele nos tirou lá dos bares, da margaça da vida. Por mais que pregue na unção do Espírito Santo, nós somos aquele que Deus nos tirou lá das coisas erradas da vida. Cuidado com o trono. Que sai. Cuidado com a sabedoria que Deus tem te dado. Um dos reis que também não souberam, a maioria dos reis não souberam comportar com os tronos. O rei Saul, que Davi agora vai assumir o trono no lugar dele, começou humildemente, escondendo atrás de malas, tímido, dependente. Daqui um pouco até possesso de demônios. Porque o trono, ele não soube. Deus não dá trono para a gente se perder. Ele dá trono para a gente continuar sendo a pessoa que Ele está formando. Aí o Davi vai assumir o trono, um homem perfeito. Vai se perder. Depois de Davi, Salomão, o rei de paz, Meler. O rei de paz, cheio de sabedoria. Quando Deus fala com ele, o que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria para dirigir teu grande povo. Humilde. Ouviu do seu pai Davi, porque Davi, no final da sua história, pelos conselhos que ele dá a Salomão, ele está arrependido pela vida que viveu. Seja fiel, meu filho. Sê homem, obedece os mandamentos do Senhor, não desvie do seu conselho, ande no caminho reto que o Senhor traçou para você, e não faltará para o trono substitutos, não faltará para a nossa linhagem quem Deus tenha para continuar o trono até o fim. Salomão começa com muita sabedoria. Salomão traz paz na terra, ele é o canal de Deus para trazer paz, e não há inimigos. Só que agora ele pega a sabedoria dele e mistura com a sabedoria de Deus. Mas se eu casar com mulheres de outros reinados e faço aliança e tal, eu vou expandir o meu reino. Se eu cobrar imposto assim, assim, e taxar assim, assim, vou ficar mais rico. E misturou as coisas, ao ponto de entrar em depressão. Como é que o rei de paz vai enfrentar a depressão? Cantares, Eclesiastes, principalmente Eclesiastes, ele vai revelar que ele está em depressão. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, as coisas se repetem na terra, não há nada de novo, isso é depressão. Mas no final do livro, conta-se, acredita-se que ele voltou para o caminho do Senhor, porque no capítulo 12 ele vai dizer: de tudo nessa vida, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas o trono não fez bem para ele, por mais que tivesse a sabedoria que ele teve. Cuidado com o trono. O trono não te dá direito de pisar em ninguém. O trono não te dá direito de falar mal de ninguém. O trono não te dá direito de apontar o seu dedo para as pessoas, inferiorizando elas. O trono não é para a tua glória, o trono é para a glória de Deus. O que Deus te dá é para a glória dele. Não se esqueça, esses reis caíram porque parou de dar glória a Deus, porque parou de andar para a glória de Deus, parou de viver a vontade de Deus. Eles caíram do trono. Não caia do lugar que Deus lhe deu. Cresça mais um pouco e saiba que só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória.
O que não dizer de pessoas que porque estudaram, porque tem um canudo mais elevado que outros, vamos dizer assim, porque chegou num conhecimento tal, pensa que é melhor do que os outros. Dos 5 dons ministeriais, o último é de mestre e doutor. O último. Porque é interessante e é necessário que tenhamos mestres e doutores. Mas ele é o dedo mindinho. Não é ele o dono da igreja. Não é ele o dono da verdade. Já tem um dono da igreja. Já tem um dono da verdade. Eu já assisti mestres e doutores discutindo, parecendo que nunca viram Jesus na vida. Acusando que o fulano está endemoniado, que o outro é um pré-demônio, que não sei o quê, e falando tanta coisa. Não, meu querido, em nome de Jesus Cristo, a sabedoria, o conhecimento que Deus nos dá é para nós sermos mais humildes. O homem mais cheio de sabedoria que palmilhou nesta terra foi Jesus Cristo, aleluia. O rei dos reis, sabe o que ele fazia? Ele descia ao nível das pessoas, falava as palavras das pessoas, chorava com elas, cantava com elas, ele amava, ele sentia as dores delas, ele abraçava elas, o mais poderoso de todos os homens na terra, desceu ao nível dos outros. Cuidado com o trono. Cuidado quando Deus te der recurso demais. Eu atendi uma pessoa dizendo: pastor, estamos muito bem. Deus confirmou em nossas vidas todas as promessas. Eu ganho tantos mil por mês, a minha esposa ganha tantos mil, põe dinheiro nisso, do jeito que eles falaram. E eu conheci a história deles lá no início, muito simples. E eles usados por Deus. Aí eu disse assim: e o ministério como é que está? Mais ou menos isso. E o ministério? A gente não está tendo tempo. Mas nós patrocinamos missionários. Nós ajudamos pessoas. O ministério que eles têm não é para ajudar pessoas. Primeiro, é para ser vasos usados nas mãos de Deus. Alguém está entendendo? Cuidado com o trono. Cuidado quando Deus abrir as portas e o salário aumentar. Já tive a insatisfação, ou outra palavra podia usar, a tristeza de ver pessoas na igreja, nesses 25 anos de pastorado, pessoas Deus abençoando, falando, operando, confirmando promessas, e elas cresceram financeiramente, e quando cresceram, esse aqui não é mais o meu lugar, agora é aquela igreja, lá é um pessoal mais, e você vai ver a história de fé e ministério da família, acabou. Cuidado com o trono. Esta palavra nesta noite é um alerta para todos nós, porque o nosso Deus falou que vai fazer muitas coisas e Ele fará, Ele vai abençoar, mas a pergunta é: quem seremos nós quando chegarmos no nosso trono? Um exemplo simples. A esposa não sabe dirigir, aí o esposo ensina ela a dirigir. Começa com aquelas dificuldades todas, que é normal quem não sabe dirigir, e medo, e isso, e não sei o que, e tal. Agora ela aprendeu a dirigir e ridiculariza seu esposo, porque agora ela sabe. Cuidado com seu trono. É igual filhos. Eu quero que vocês entendam a palavra que Deus está falando comigo e com você, porque eu, principalmente eu, tenho que ter cuidado com o trono, principalmente eu.
Filhos, os pais trabalharam, suaram o suor do rosto, gastaram sua saúde e adquiriram a casa, o carro, um patrimônio. E os filhos, de olho no trono do pai, desejam a morte do pai. Desejam a morte da mãe, porque querem assumir aquilo que os pais trabalharam para assumir. É o caso do Absalão. Ele viu o trono do pai e desejou o trono do pai. Ele quis um trono que não era dele, não era para ele, não tinha nada a ver com ele, mas ele usou a sua inteligência e a sua sabedoria maligna para antecipar-se na entrada da cidade, dizendo: se eu fosse rei faria, se eu fosse rei eu faria assim, se eu fosse rei e tal. Beijava o rosto das pessoas. Pastor, mas isso aí já passou. Tem gente na igreja que é assim. Quer a cadeira do pastor, quer o lugar de um obreiro, quer a posição no departamento, e começa a tratar bem os outros, não porque ele é uma pessoa amorosa ou ela é uma pessoa amorosa, é porque quer um lugar. Eu já passei por isso. Parece que a gente vai ficando velho, vai passando por muita coisa, né? Experiência. Quando eu fui presidente da DONEP, por 2 anos em Goiatuba, eu fui presidente da DONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E aí, Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Yes, I speak English. Yes, Ana Lídia. Thank you. Aí, irmãos, tinha um vice que toda vez ele queria o lugar. E aí a gente deixava os nomes, as pessoas votavam e eles me colocavam. E o vice ele não fazia nada nas reuniões, nas coisas que tínhamos que fazer, etc. No dia do jantar ele queria a primazia. Vestia o ternão assim, bem bonito, e sorrindo para todo mundo. Absalão purinho. E aí eu deixava ele ficar com as oportunidades, não há problema. Nunca gostei de concorrência. Aí, chegou um ano lá, falei assim: irmãos, eu não vou colocar meu nome esse ano, não. Tem um fulano aí, quase que eu falei o nome dele. O fulano aí, e deu oportunidades, vamos, né? Aí o rapaz assumiu, a DONEP fechou. E por que fechou se ele queria tanto? É que ele queria o trono, ele não queria o encargo. Tem gente que é assim. Denigre o outro. O outro assume o departamento. Não ajuda não, porque se fosse eu queria ajuda. Mas é o outro, e se eu ajudar, ele vai sair bem e ele vai pegar os louros. Não pense que não existe isso, porque existe no meio de nós. É o Absalão de hoje. Poderia ajudar. Querido, se você ajudar o outro e a coisa crescer e ficar muito abençoada, você vai ter uma moral excelente diante do Senhor da obra. Você vai ser alguém que o Senhor da obra vai escolher. Josué não tinha ciúmes, aleluia, de Moisés. Ele tinha ciúme de pessoas que queriam prejudicar Moisés no conceito dele. Ele estava junto com Moisés, obedecia a Moisés, não queria saber da posição de Moisés, mas ele estava lá para ajudar Moisés. Quando chegou a hora, Deus olhou e falou: vou recolher Moisés. Quem que eu vou pôr? Quem que eu vou pôr? Josué. Mas o Absalão, ele queria o trono do pai. Então ele ficava encantando as pessoas. Pessoas fazem isso lá na Europa muitas vezes. Vão para a igreja, são recebidos. Oh, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lindomar. Eita, mas esse é um homem de Deus. Como esse homem é simpático. Assim, eu me admiro muito. Eu admiro esse homem. Ele é meu conselheiro.
Aí vai pregar, meus irmãos, Deus vai mudar a sua história hoje. Hoje o seu milagre chega. Nunca tem uma palavra de exortação. Vem aqui que eu vou ministrar na sua cabeça, irmão. O seu cabelo vai crescer. Porque ele olha e imagina o que vai agradar mais o irmão, né? Ele vai crescer, você vai ver. E vai ministrando, e vai ministrando. Sabe que daí uns 6 meses ele abre uma igreja na esquina de lá. Absalão. Ele quer o trono do outro. E geralmente abre e vai a metade dos irmãos para lá. Porque eles querem ser abençoados. E aí passa 1 ano, a igreja fecha. E a maioria dos que saíram com a rebelião não tem coragem de voltar e se perdem. Não queira o trono que não é seu. Não almeje o lugar que não é seu. Eles disseram a Davi: agora é a hora, mata Saul e acabou. Quem me deu o trono vai me dar o momento de subir ao trono. O trono agora é dele. Ele é o ungido. Ai de mim de tocar nele. Deixa ele viver a história dele e eu vou viver a minha história. Oh, chega Manaia. Se nós entendêssemos esta palavra nesta noite. Não, ninguém vai tomar o lugar que é seu se você continuar sendo de Deus. Ai, pastor, e o Absalão não tomou de Davi? Por causa da vida de Davi. Mas daqui um pouco Davi vai reassumir o trono. Porque trono é para quem é dono do trono. Quando eu olho para a palavra de Deus, reis como Joás, por exemplo. Joás teve um início fiel. Durante 7 anos. Ele teve a tutoria do sumo sacerdote Joiada. Durante esse tempo, restaurou o templo de Jerusalém, promoveu a adoração genuína a Deus. Após a morte do seu conselheiro, Joiada, Joás ouviu os príncipes de Judá, abandonou o templo e voltou-se para a idolatria. Sabe qual é o problema do trono? É que a gente não quer ouvir as pessoas enjoadas mais. Eu sou o rei, hein? Me respeite. Davi deixou de ouvir Joabe. Joabe era o capitão apaixonado em Davi. Fazia tudo por Davi. Joabe conquistava uma cidade e não entrava nela porque ele tinha medo que a cidade declarasse Joabe rei. Aí ele falou: Davi, já ganhei a cidade, vem aqui para tu entrar, para que porventura o povo não me consagre rei, porque tu é o rei. Olha que coisa linda. Que general. Aí o Davi agora está meio voltado para a exaltação, e diz assim: ó, nós vamos vencer, como é que está? Faz um censo aí, para ver quantos soldados nós temos. Aí o Joabe entra lá e falou: ô meu rei, quem nos deu vitória até hoje? Meu Deus do céu. Olha que palavra. O Davi adorador teria ouvido essa palavra. O Davi sujeito a esse Deus, o Davi do pasto, teria ouvido esse conselho. Porque ele não ouve o conselho de Joabe, porque ele diz: e olha, faz logo o que eu estou mandando. Por causa do orgulho de Davi, Rodrigo Reis, 70.000 homens morrem. Se ele tivesse ouvido o conselho de Joabe, 70.000 pessoas não teriam morrido. 70.000 famílias não teriam entrado em luto. Cuidado com o trono. Ele não te deixa ouvir conselheiros. Pessoas piedosas, pessoas mais simples que você, pessoas que não entendem tanto que você entende, mas são cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, e têm boca para Deus usar.
Bendito o homem que continua sendo o homem do pasto. Não, você não é do trono, você é do pasto. Será que estamos entendendo isso? Mas eu sou pastor. Não, você é aquele cachaceiro, piadista lá, que Jesus por misericórdia lavou, limpou, santificou, colocou o Espírito dele, e é por isso que você está aqui. Porque se você perdeu o que Deus lhe deu, você volta a ser o cachaceiro que era. E o estado será pior 7 vezes mais. Ei, Abim, Atá, Astá, Massai. Deus não te dá e não me dá lugar para exaltação e orgulho e vaidade e soberba. Ele nos dá um lugar para honrar o nome dele. A glória é dele, sempre vai ser dele. Arabacerranaia, diga: a glória é do meu Deus. Ele é o meu rei. Quantos reis começaram bem? Quantos de nós começamos bem, irmãos? Pregando a palavra que deveria pregar. Agora nós ficamos medindo que palavra falar, porque fulano está presente, porque ciclano falou tal coisa. Deus nos chamou para sermos servos dele, com muito amor, mas também com muita verdade, procurando cada dia mais estudar, entender e compreender essa palavra, mas mais que isso, ser vaso para que Deus faça o que Ele quer fazer, deixar a nossa inteligência de lado e deixar que a sabedoria de Deus domine as nossas vidas para fazer o que tem que fazer. É o Josué diante de Jericó, olhando para Jericó, com todos 40 anos de maturidade, de ter cruzado o deserto, e pensando o que fazer com esta cidade, para vencer os portões, para vencer as muralhas. Meu Deus, eu tenho que inventar uma catapulta, eu tenho que inventar uma arma diferente. O que faz? O anjo de Deus aparece, o príncipe do exército do Senhor, e diz a ele: não, você vai dar 7 voltas, aleluia, e vai gritar, e as muralhas vão cair. Alguém, William, que sentar no trono não vai querer dar crédito a esse direcionamento. O quê? Rapaz, eu sou o líder de Israel, eu estou no trono agora, hein? Que absurdo é esse? A cidade é indestrutível. Eu não sou bobo, eu sou engenheiro, eu tenho inteligência, eu tenho experiência. E aí, eu vou acreditar que essa cidade, 6 dias eu dou as voltas, e no 7º dia, 7 voltas, e aí vai cair as muralhas. Que absurdo é esse? Não, Josué, ele não estava deixando o trono assumir ele. Ele estava deixando Deus assumir ele. Nenhuma posição, nenhuma sabedoria dessa terra, nenhum dinheiro dessa terra pode possuir nós, porque Deus já nos possuiu. Eita, Camassai, o Espírito Santo já nos tomou. Arabassai, não há nada na minha vida que exalte esse homem. Esses que estão na minha vida, essas qualidades, essas coisas foram dadas por Ele, e para Ele é dada toda a glória. Josué, ele era possuído pela vontade de Deus. Ele aprendeu isso com Moisés. Ele recebeu unção na cabeça dele. Então vai dar certo. Mas aí alguém podia dizer: mas espera aí, ô Josué, que loucura é essa? Eu falei: rapaz, eu sei quem é esse Deus. O Deus que abriu o mar, eu vi Ele abrir o mar. Ninguém explica o que Ele fez. Ele abriu uma estrada no meio do mar. Havia uma parede de águas aqui e outra parede de águas aqui, e nós, 2 milhões de pessoas, passamos a pés enxutos. Eu vi.
Eu vi no meio desse deserto, 40 anos, as maravilhas desse Todo-Poderoso Ramassai. Eu vi Ele estancar as águas do Jordão e dizer que esse lugar aqui é nosso. Agora Ele manda um anjo e diz para mim: só grita, eu vou gritar. E ele obedece a Deus e as muralhas caem por terra. Como é que está você no seu trono? Como que está você e a sua sabedoria? Como que está você e o seu salário? Você é dizimista? Você é ofertante? Você está preocupado com missionários? Como que está você e sua consagração, a sua consagração? Isso está dizendo que nós somos melhores do que os outros, ou que nós temos uma carga maior, uma responsabilidade maior? Como está você quando alguém como Joabe chama a sua atenção? Davi, quem nos dá vitória até hoje? Quem foi que nos deu vitória até hoje? Como está você quando a batalha chega? Davi saiu do trono porque Absalão usurpou o trono, e ele está indo, o Simei começa a amaldiçoar Davi, e vai amaldiçoando, e de repente, não sei se foi o Joabe que falou: por que eu mato esse camarada? Davi disse: não, mata não. Quem sabe Deus ouve essas afrontas e me socorre o tanto que eu preciso ser socorrido. Porque posição, irmão, não pode nos exaltar, não pode fazer a gente brigar, aleluia. Posição tem que nos fazer humilhar. Cuidado com o trono, cuidado com o trono. Encerrando, entre outros reis, a maioria fez tudo o que não deveria fazer, mas teve um rei chamado Josias. O texto bíblico diz que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda durante todo o seu reinado. Ele foi o 16º rei de Judá. Começou a reinar com 8 anos de idade. Aprendeu a ouvir, aprendeu a depender dos outros, porque com 8 anos a gente depende. É assim que a gente tem que assumir tronos, aprendendo a ouvir, aprendendo a analisar cada sugestão. E esse rei aqui, aleluia, ele promoveu, segundo Reis 22:2, diz que ele fez o que agrada ao Senhor. Esse rei aqui fez uma reforma em Israel inesquecível. Ele foi o agente de Deus para um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Ele achou o livro da lei, ele restaurou o templo, ele tirou os ídolos, ele tirou as imagens, ele colocou a terra da maneira que agrada a Deus, e ele fez tudo isso pensando em Deus. Ninguém tirou ele do trono, aleluia. Mas eu tenho um outro rei, o Rei Jesus Cristo. E nós cristãos somos chamados a imitá-lo. Não, a Bíblia não diz imita o seu pastor, ela diz imita o seu Senhor Jesus Cristo. Ramassadai. Ele é um rei por excelência. Ele é um rei de toda grandeza. Ele é um rei que tem caráter, que tem personalidade, que tem natureza santa. Ele é um rei que sabe falar, que sabe chegar. Ele é um rei que sabe diminuir, e ele é um rei que sabe crescer. Ele é um rei que pensa nos súditos, que morre pelos súditos, que comanda os súditos para chegar no céu e estar com ele, não perto dele, mas no trono com ele. Vocês se assentarão no meu trono, como eu assentei no trono com meu pai, ele diz. Ele é um rei humilde, e ele é um rei que nos convida nesta noite
a aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E quando ele nos escolhe, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele não tem problema com esse negócio de eu vou perder minha posição. Não, ele é humilde, ele é doce, ele é amável, ele é mais maravilhoso que tudo que você possa imaginar. E a grandeza dele, que é algo que não dá para calcular, não faz ele longe de mim, faz ele dentro de mim, faz ele dentro de você. Ele é um rei que assume o trono, mas ele divide o trono com todos nós, e ele está nos chamando nesta noite: vinde a mim todos vós, venham a mim e beba da água que eu lhes dou. Venham a mim e tome sobre vós o meu jugo, porque eu sou o Deus que sei dirigir os meus filhos. Por isso, 1 aos Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Esta noite, esta palavra foi uma advertência para nós tomarmos cuidados. Então, para fazer uma reflexão, nós ainda somos a pessoa que Deus nos escolheu? Nós ainda somos lá do pasto? Porque Davi se perdeu quando saiu do pasto e se tornou rei. Entenda o que eu vou dizer: ainda que você se torne rei, seja do pasto. Ainda que você se torne o maior milionário do Brasil, não saia do pasto. Ainda que você more numa casa, em uma mansão, não saia do pasto. Ainda que você vista o vestido mais lindo, as vestes mais lindas e mais caras da sociedade brasileira, vamos à nação, não saia do seu pasto. Ainda que você tenha o terno mais caro, a roupa mais cara, o carro mais caro, uma Lamborghini, uma Ferrari, seja lá o que for, não saia do pasto. Será que alguém está entendendo? Havia um anjo no céu, conhecido como anjo de luz. Ezequiel 28, Isaías 14. Tão iluminado, tão cheio de glória na posição dele, mas queria sempre ser maior. Irmão, a gente tem que ser o tanto que Deus quiser que a gente seja. Irmão, se é de uma posição desse tamanho que Jesus vai me levar para o céu, eu não quero passar daqui. Será que alguém está entendendo? Se é como diácono que Deus vai me levar para o céu, eu quero ser diácono a vida inteira. Se Deus não vai me consagrar a nada, e é por isso que eu vou para o céu, eu quero não ser consagrado. Entenda, nós precisamos chegar no céu. Você não precisa do lugar de ninguém, da posição de ninguém. Você só precisa ser fiel e andar no caminho do Senhor. Ele te levará onde precisa ser levado. Ele vai te colocar onde Ele quiser colocar. Mas lembre-se, você é lá do pasto. Fique sobre os pés. Aí o anjo de luz: eu quero um trono. Eu quero um trono para mim. Eu não tenho trono. Eu quero um trono para mim, eu não tenho.
Aonde você quer esse trono? Ao lado do maior trono que existe. O texto não diz que é acima, porque não existe nada acima do trono de Deus. Pastor, mas os serafins lá não cantavam acima do trono? Que lá é uma visão. Não existe nada acima do trono de Deus. Eu quero o meu trono bem lá. Para quê? Para que você quer isso? Ele já é o Deus Todo-Poderoso. Ele já é o que é para sempre. Você sabe que ninguém mata ele, ninguém toma o lugar dele. Você sabe quem ele é. Mas ele foi tão vaidoso, tão orgulhoso. Mesmo assim eu quero. Quando foi subir, desceu. Não suba onde Deus não quer te levar. Não queira ir onde Deus não quer te elevar. Alguém está entendendo esta palavra? Eu só quero ir onde Ele quer, pelo amor do Teu nome, Senhor. Eu só quero ir até onde de lá eu vou para o céu. Eu não preciso concorrer com ninguém. Eu preciso ser salvo. Eu preciso morar no céu. É isso que eu preciso e é o que você precisa. O anjo de luz vai apagar. Vai ser o anjo das trevas. Vai ter o reino que ele tinha, mas o trono dele é no inferno. Não queira o trono que Deus não te deu, porque ele pode ser o seu inferno. Será que alguém está entendendo? Se humilhe diante do trono daquele que reina. Sabe uma coisa, irmãos? Eu estava num momento de muita guerra guerra no ministério. E eu estava no meio do mato, numa casa, orando, sozinho. Aprendi sozinho, né? E muita batalha, muita guerra. Deus começou a me dar visões, para a glória e misericórdia dele. Para a glória dele e por misericórdia dele. Aí Deus mostrou umas coisas muito especiais. Ele mostrou no meio da mata amazônica uma tribo que ninguém conhecia na época. Isso tem uns 18, 20 anos. E depois surgiu uma reportagem no Fantástico de uma tribo que foi descoberta na mata amazônica. E aí ele me mostrou no meio de um deserto, tipo o Saara, que você vai aquele tanto de areia e tal. Aí ele abriu como um gavetão, uma tampa no meio do deserto e fazia assim. E aí entrava e tinha um punhado de armas escondidas lá. E me mostrou outros exércitos. E mostrou na mão dele todos os aparelhos que quando acionados, aquelas armas escondidas que ninguém sabe explodiriam, seriam acionadas. E ele disse para mim assim: olha, o controle, os homens fazem as armas e escondem, mas o controle está nas minhas mãos. E ele diz: olha, eu vejo que as pessoas não veem. Eu estou vendo tudo. Meu querido, fique tranquilo. Você não precisa de brigar por nada. No controle está o Deus Todo-Poderoso, o Deus da sua salvação, o Deus da sua vida. Tudo está no domínio dele, no controle dele. Descansa, se alegra, vai fazer o que você tem que fazer, faça com alegria, vai crescer o tanto que você tem que crescer, mas na medida dele. Na medida dele. Porque é daqui para o céu. Diga: é daqui para o céu. Diga: é do pasto para o céu. Essa semana vai ser mais abençoada.
Você vai ter mais paz com seus desafios, com suas lutas. Você vai enfrentar com alegria, abaixei, vanai, porque vai ter uma consciência: no controle está o meu Deus. No controle está o meu Deus. Ainda que os homens se levantem, ainda que o mar se revolte, ainda que a terra se transtorne, que os montes sejam lançados para o meio dos mares, há um rio cuja cidade, aleluia, há uma cidade cujo rio cruza essa cidade. Há um Deus que é o Senhor das nações, há um Senhor dos exércitos que está conosco todos os dias. Há um Deus que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa semana vai ser mais abençoada. Tem coisas que você não poderia receber até hoje, porque não saberia lidar. Mas tem coisas que Deus vai poder trazer a partir de hoje, porque você não vai ter essas coisas como um trono que te possui. Porque você nesta noite vai deixar que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos possua inteiramente. Espírito, alma e corpo, dominados pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sabe? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Fale alguma coisa com o Senhor. Fale com o Rei dos Reis. E para concluir a visão, Deus me mostrou naquela visão, que mostrou coisas que ninguém via, não sabia. Ele me mostrou todos os tronos. É como se fosse, são visões, ok? Como se fosse todos os tronos existentes. E aí me fez como ver ele assentado no seu trono. E ele dizia: só existe um trono. Só existe o meu trono. Os demais tronos são extensões do que esse trono permite acontecer. Shurama Fakadaim Hasai. Só existe um trono, ele é do Rei dos Reis. O trono do Senhor dos Senhores é que reina sobre tudo e sobre todos. É de lá que sai toda a autoridade, é de lá que sai todos os comandos, é de lá que está o controle de toda a terra. Então fale com ele, enquanto você ora a Deus, mas seja sincero. Se você cresceu um pouquinho que não deveria, volte ao seu tamanho. Se você andou se exaltando por causa de posições, de coisas que você tem, dinheiro, conhecimento, desça um pouquinho, volte ao seu tamanho. Volte ao seu tamanho, volte ao pasto. Rabai Bekasavim Hadar. E se temos alguém nesta noite que quer reconciliar, voltar para Jesus, volte ao caminho da humildade. Venha à frente entregar sua vida de volta ao Rei dos Reis. Fale, igreja, fale com o Senhor. Se você está numa vida de pecado, obreiro, pense bem. Volte ao pasto. Ovelha vive no pasto, verdes pastos. Kirabai Betsavim. Ovelha precisa de pastor. E o nosso bom pastor está dizendo: volte ao lugar. Volte ao lugar onde Deus pode te abençoar. Volte ao lugar onde Deus pode te levantar. Volte ao lugar. Volte à humildade. Volte à simplicidade. Volte à adoração. Volte a ser aquela pessoa.
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser minha vida a ti Olha o que nós vamos